Não deixe de buscar educação continuada, né? Não pare no tempo. A gente evoluir junto com o tempo e junto com a tecnologia. Não deixar de manter esse alvo. Não desperdiçar as oportunidades que aparecem e cada vez mais buscar melhorias na sua qualidade de trabalho. Muitas pessoas perguntam por que tantos têm sucesso e outros não. Eu acho que você precisa ver a oportunidade, mas não deixá-la passar. A gente não pode ter medo, né? Não pode ter medo de acreditar naquilo ali, de em cima tem que ter a coragem, né? Tem que ter a coragem. E se der errado, aprender com o erro. A Bíblia está para o cristão, assim como o catálogo está para o implantodontista. É verdade. O implantodontista ele tem que ser leitor de catálogo. Ele tem que entender o que é que ele está escolhendo. Ele está escolhendo. E outra coisa perigosa, dar ao laboratório a responsabilidade da escolha dos componentes protéticos. Misturar componentes, Não usar pode. marcas similares. Não. E hoje o meu convidado, né, o nosso primeiro convidado, um convidado muito especial, é um cara que vem aqui de perto, né, um amigo meu, é o professor Alex Oliveira. Como é que você se vê nos próximos 5 anos? Olha, aí? Eu confesso que essa é a pergunta mais difícil dessa tarde, viu? Eu não estava nem esperando por ela. Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso primeiro episódio do VivaCast. Eu sou o Dr. Leandro Salles, diretor clínico do Grupo Viva, né? Viva Saúde, Viva Academy. E hoje estamos iniciando uma jornada aí de muito conhecimento, de muita troca de experiência, onde estaremos conversando com grandes profissionais de referência, que estão sempre buscando se atualizar, buscando trazer conhecimento, trazer informações de valor para você que quer aprender mais sobre a sua área, sobre a sua especialidade, né? Sobre o que você mais busca, que é entregar excelência para os seus pacientes, para as pessoas que lhe acompanham. E hoje o meu convidado, né, o nosso primeiro convidado, um convidado muito especial, é um cara que vem aqui de perto, né? Um amigo meu, que a gente se conhece há muitos anos, inclusive. Estudamos juntos, né? Estudamos juntos, fizemos curso de especialização de implantes juntos. E é o professor Alex Oliveira, né? E ele é especialista em implantodontia, mestre em ciências odontológicas, professor também de biologia, né? E também professor de cursos de aperfeiçoamento e especialização, além de cursos avançados em implantodontia. Também speaker da Strauma, do grupo ITI, e tem 29 anos de magistério. Então, um cara de vocação, né? Vocacionado aí como professor. Então, de antemão, já tenho uma grande admiração por você, meu amigo, porque eu sempre digo que eu tenho muito respeito pelos professores, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas também são as pessoas que nos impulsionam a ir mais longe. Então, um dia desse eu estive com um professor, tratando um professor de escola. E eu fiquei muito emocionado, porque assim, ó, graças a você, eu cheguei onde eu cheguei. Você foi responsável por essa construção. Então, professor Alex, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Obrigado a você, Leandro. Um prazer enorme estar aqui em Mossoró, aqui no seu espaço, um espaço que eu admiro, né? Um espaço agradável, a gente se sente bem acolhido. Agradecer você que está nos ouvindo, assistindo, né? É bem interessante escutar um pouco a respeito do direcionamento da odontologia, da especialidade de implantodontia nos dias de hoje, né? E realmente ensinar é desafiador, né? Especialmente no momento que nós estamos vivendo de tanta tecnologia, de tanta IA, né? De tanta busca rápida por informação. Então, a gente vai ter certamente um bom papo e eu agradeço bastante o convite que me foi feito. Por ser o primeiro, né, VivaCast aqui, eu me sinto até honrado. É um agradecimento de coração que eu faço aqui a você. Entendi, professor Alex. Então, o que eu lhe digo, né? Que hoje a gente vai conversar sobre mais diversos assuntos. A gente vai conversar um pouco sobre odontologia. Você é um cara que é muito estudioso sobre implantes imediatos, que é a aula que você trouxe hoje de manhã. Vamos conversar também sobre as técnicas que você trabalha, né? Que técnicas on-for, protocolos, reabilitação nesses casos, como é que a gente conduz, né? Resina, porcelana, todas essas ideias é muito importante a gente compartilhar aqui com as pessoas que estão nos seguindo, né? E também a gente acabou de almoçar, né? Então acho que foi bom que a gente fez o aquece ali. Só, Sim. Isso aqui eu acho que é bom a gente falar. Isso um aqui bom também. bate-papo.
né? Então, eu acho também que é muito importante a gente trazer sobre condutas profissionais também, o que é que a gente vai, o que é que um profissional ele tem que ter, né? Você que quantos anos já de odontologia? Fiz agora, em janeiro, 26. 26 anos, então assim, 26. 26 anos não é 26 dias, não é 26 meses, então exigiu muito de você, exigiu muito aprendizado, e para a gente se manter no mercado, para que a gente traga essa experiência, eu acho que vamos começar por aí, né? De uma forma geral. O que você acredita que um profissional, tanto da área de saúde, mas especificamente da odontologia, precisa ter, né, para se manter no mercado de uma forma profissional, de uma forma que consiga manter seu nome respeitado, né, seu nome bem reconhecido na sua profissão? Eu acredito, viu, Leandro, que dois fatores são fundamentais para qualquer profissional. Primeiro, a educação continuada, e o segundo é o manejo e o tratamento da pessoa paciente, né? Não do número paciente, mas sim da pessoa paciente. E em termos de educação, quando eu falo de educação continuada, eu acho que não vale só para odontologia, né? Eu acho que para toda profissão as pessoas precisam estar em constante crescimento. Elas não podem parar no tempo, né? Você vê que, vamos lá, se eu tenho aí 29 anos de sala de aula, eu trabalhei com giz, né? Trabalhei com giz. Transparência. Sabe, quando eu me formei, Leandro, eu fiz concurso para ser professor de duas instituições, professor substituto, da UES e da UFC. E eu passei nos dois concursos, né? Eu fui professor de cirurgia bucodentária e propedêutica cirúrgica na UFC, e eu fui professor de biologia na UES. Eu fiz concurso e eu consegui passar nos dois concursos. Era só uma vaga, era uma concorrência danada, mas deu certo. Lembra ainda quantos candidatos? Eu lembro. Lá na UFC éramos 9 candidatos para uma vaga só. E na UES éramos 17 para uma vaga, né? Então, ou eu tirava o primeiro lugar ou eu não entrava. Ou estava fora? Ou estava fora, né? E aí, com muita dedicação, estudando bastante, eu consegui. E aí eu dei aula na UES com giz. Porque naquela época, 2001, eu estava com um ano de formado, a UES ainda era giz, né? Então, veja, nós passamos do giz, passamos para o pincel atômico, depois nós fomos para os projetores de slides, né? Depois aliás, projetor de transparência antes do. Aí fomos para o projetor de slides, fomos para o projetor multimídia, né? Que antes eram verdadeiros canhões luminosos, né? E hoje você consegue ir para uma TV, você consegue fazer um espelhamento, você consegue usar um tablet, um celular na mão para dar uma aula. Hoje a gente até gosta de usar TVs, né? Sim. Porque valorizar da iluminação. Né? Sim, valorizar uma fotografia que você faça. Agora imagine se eu hoje chegasse aqui na Viva Academy com um pote de giz. Né? Seria muito constrangedor. Então a gente não pode parar. A gente tem que ir acompanhando, evoluindo. Eu acho que na educação é isso, sabe? Então, o que é que eu geralmente digo muito aos meus alunos? Não parem. Essa educação, ela, além de ser continuada, ela tem que ser de qualidade. As pessoas hoje estão muito imediatistas, né? Você imagina, hoje você tem acesso a um celular, a um Instagram, a um YouTube, você assiste um vídeo, você assiste uma coisa e outra tal, e aí você quer fazer igual? Você quer fazer o mesmo? E onde está a base científica daquilo, né? E onde você lê, onde você estudou? Porque a ciência não muda. Hoje, quem guia as nossas decisões são os experimentos científicos, né? Porque formas de fazer existem várias, né? Sim. Mas é aí que entra aquela pirâmide, né? A pirâmide de evidências, né? Exatamente. E você está baseado em quê, né? Num post de Instagram que você não sabe quantas evidências aquilo tem, né? Parece uma ideia mirabolante, né? Ou até nem mirabolante, mas fantástico. Você vê alguma coisa sendo realizada, alguma técnica sendo realizada no Instagram, você acha que é uma coisa muito massa. Vai resolver todos os seus problemas, né? Mas na realidade não é assim. Então o aluno precisa entender que ele tem que chegar na base, que é o estudo, a ciência, como é que ela contribui para você tomar uma decisão. Eu vou fazer uma implantação imediata, sim, mas é possível fazer isso, né? As condições clínicas, radiográficas, tomográficas contribuem para isso? A decisão realmente é essa?
ou vou fazer aquele implante imediato porque eu vi que dá para fazer. Não, não é assim, né? Então, as pessoas precisam se acostumar a ler, né? É a buscar educação. E você vê que tem uma evolução, né? Essa questão da educação continuada, eu até vou puxar do que você falou do implante imediato. No nosso tempo de especialização, quando a gente começou, o que é que a gente trabalhava muito? O implante mais largo possível para ancorar no alvéolo, né? E para fechar o gap. Não era assim? A É. gente tinha um gap lá, aquele gap a gente colocava o implante, porque entendia-se naquele tempo que a reabsorção óssea, né, era cessada pela presença do implante. Né? Então, o que é que mudou hoje, professor Alex? Conta aí pra gente. Então, o que se viu foi que há um prejuízo, na realidade, de colocar implantes largos em alvéolos, né? Porque a reabsorção óssea ela é bem superior à capacidade do implante de manter aquele osso. Na realidade, quando você extrai o dente, você acaba minando toda a vascularização daquela tábua óssea vestibular, né? O ligamento periodontal é que irriga, que nutre. Essa é a biologia do negócio, né? Até mesmo as pessoas mais experientes não tinham muita noção de toda essa biologia naquela época, né? Mas aí, com o tempo, as coisas foram evoluindo e viu-se que hoje é exatamente o contrário, né? Aí você lembra também, eu acho até legal, essas lembranças são muito interessantes, que antigamente nós íamos fazer reabilitações completas, então eram 7 implantes, 8 implantes. A gente conseguiu, fizemos isso no curso de especialização, né? Saudoso professor Gilmar, lá em Fortaleza, né? Então, quanto mais implantes era o sucesso, a gente hoje sabe que o menos BNP, é mais. Né? Tinha que usar a BNP, que era proteína caríssima, né? 18 mil reais o frasco, eu ainda lembro o professor comentando na aula sobre o preço disso, né? Então, enxerto de osso ilíaco. Rapaz, eu fiz tanto enxerto de osso ilíaco, acredito. E fui para o hospital e era aquele negócio assim bem estrondoso. E hoje, inclusive, assistindo uma palestra ano passado de um professor que fala muito a respeito de enxertia, o acompanhamento, né? O que se vê é que o acompanhamento, às vezes, de 5 anos, 6 anos, mesmo aquele osso enxertado, há um potencial de reabsorção e uma grande dificuldade em manutenção dos implantes até, né? Então, hoje a gente sabe que as enxertias com a mesclagem osso autógeno e osso xenógeno dão mais resultados devido à manutenção de volume. Agora, como uma pessoa sabe disso sem se atualizar? Uma coisa que eu defendo muito, Leandro, e falo muito para os meus alunos, e você que está assistindo a gente também pode já catequizar, vamos dizer assim, a sua mente com essa ideia, é da gente estar em congressos, sabe? Eventos, né? Assistindo aula, ouvindo uma pessoa experiente, né? Então, tem congressos que se você tiver tempo, você consegue ir o ano todinho para eventos assim, né? Então, agora em 2026, por exemplo, a gente vai ter o WIN, que é um dos maiores congressos latino-americanos e internacionais de endodontia. Eu gosto muito de ir para esse congresso. Ele vai acontecer em setembro, né? A data já está sendo divulgada. 2026. 2026. Né? Então, é importante, quer dizer, sempre às vezes eu vou, eu descubro coisas novas. Eu acho legal, sabe, Leandro? Então, já aconteceu comigo algumas vezes. Eu vou para o WIN, aí entro numa sala de aula para assistir uma palestra, né? Aí eu escuto ali, não, isso aí eu já faço. Aí o cara diz uma coisa, não, isso aí eu já faço, isso aí eu já faço. Aí tem um detalhe que ele fala ali em 2 minutos, às vezes uma técnica, uma dica clínica, uma maneira ou um artigo, uma maneira de fazer, que para mim a viagem para São Paulo já pagou. Já valeu. Por quê? Porque nós estamos atrás disso, de garimpar aquilo que aí a gente talvez não saiba, esqueceu, ou uma informação nova, né? Conhecer biomateriais novos, conhecer maneiras de tratar o paciente, né? Com melhores condições. Então, a gente tem como fazer isso, mas se garimpar, né? De ir em busca desse ouro que está escondido. E aí que entra a humildade, né? O profissional ele tem que ter humildade de saber, né? Humildade de saber que ele tem muito a aprender, né? Chegando aí traga logo aí, Alisson, chegando aí o cappuccino da Viva, viu? Esse cappuccino aí, ele é famoso, então todo convidado nosso ele tem que pelo menos ter a oportunidade de provar o cappuccino da Viva. Vou provar agora. Então, vou mexendo aqui já, ó. Aproveite aí. Cremoso.
Faz o corte para cá, viu, meu diretor aí? Faz o corte para cá para o professor Alex poder provar o cappuccino à vontade, né? Então, é, eu acredito muito na humildade, sabe? No sentido de que você nunca achar que já sabe tudo. E hoje eu realmente faço essa garimpagem como você, assim, quando eu vou para um congresso, eu digo, eu quero saber o que é que tem de novo, né? É quando você começa a refinar o seu conhecimento. A partir do momento que o profissional acha que ele não tem mais o que aprender, ele está fadado a um insucesso, né? Aí a gente diz que é o começo do fim, né? Uhum. E Alex, uma das coisas que você comentou comigo que eu achei muito legal também é a maneira que você conduz os seus atendimentos, como você faz, né? Falando também um pouco dessa questão, tanto tempo de profissão, tanto tempo de implantodontia, como você faz para se manter, manter uma boa relação com o seu paciente, como é que você tem feito para a sua pesquisa de satisfação acontecer, para que as pessoas estejam pontuando, né, professor Alex, de uma maneira positiva. Eu acho que a gente recebe muito do que a gente dá, né? Então, o que é que você entrega, o que é que você tem entregado para os seus pacientes, para que eles realmente sejam fiéis a você? Você citou casos de pacientes que estão há muitos anos com você, e isso me chamou bastante atenção no nosso almoço, porque eu disse, poxa, isso aí é legal. Eu acho que tem faltado muito, a gente até comentou sobre isso, que É. hoje está faltando um pouco disso na odontologia. Então, compartilhe aí com a gente. O que eu tenho sido bem sucedido nisso é a atenção, né, que a gente dá para o paciente. Eu acho que eu usei essas palavras no começo da nossa conversa, né? Não tratar apenas como número, mas sim como a pessoa humana, a dignidade, o atendimento, a atenção. Quando eu faço procedimentos cirúrgicos, então eu tenho no WhatsApp do consultório e até no meu pessoal mesmo, Leandro, uma mensagem pronta, né? Para que no outro dia, em 24 horas ou menos de 24 horas, o paciente receba uma mensagem perguntando como é que ele está, como ele tem passado, né? Como é que está o controle de dor, ou sangramento, ou alguma outra intercorrência. E aí ele vai respondendo e nós vamos dando essa atenção. O pós-operatório, o acompanhamento pós-operatório. Não existe, né? Não existe mais hoje, no tempo que nós vivemos, com as pessoas tão atarefadas, estressadas, preocupadas, elas precisam de uma atenção, sabe? A gente tem que acabar com aquele estrelismo. Não, eu fiz a É, cirurgia e acabou. Não, agora o é, paciente que se vire? Não, o que é isso? Será que nós isso queríamos? não é servir, né? E não é a regra áurea, não é você fazer pelo outro, você tem que fazer pelo outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse por você. Então essa é a ideia. Então a gente tem feito isso. E hoje nós temos mais de 170 avaliações 5 estrelas no Google Negócios. Então a gente tem um Google Negócio, os pacientes eles recebem a mensagem e junto com a mensagem eles recebem um link de avaliação do trabalho, do serviço no Google Negócios, né? Então, nós temos sido muito bem sucedidos com isso. Os pacientes agradecem, relatam sempre de maneira bem positiva o cuidado pós-operatório. Então, acho que isso aí faz parte, né, do bom atendimento, de cuidar de pessoas, né? Em relação a esse pós-operatório, Alex, o que é que muitas vezes isso é perfeito que você falou, o acompanhamento, né? O acompanhamento já melhora muito a sensação que o paciente está tendo, porque você faz a cirurgia e não faz esse acompanhamento, não manda uma mensagem. Hoje a gente aqui tem, na Viva, né, a gente tem uma pessoa que fica cuidando disso, da satisfação do cliente. E aí, no dia seguinte, ela manda, como você disse, fez a cirurgia e ela, inclusive, fica perguntando também, tá tomando as medicações? Como é que tá em relação Isso. a... Você falou até de dor, Monitorando, né? né? Você falou dor, inchaço, é, Sangramento, se sangramento, tem né? alguma coisa. Então, a gente pergunta ao paciente, né? A gente também faz muito isso com endo, também o paciente fez uma endodontia, às vezes fica uma sensibilidade, né? Após uma endodontia, então a gente também faz esse acompanhamento, faz em cirurgias menores. E o que eu posso lhe dizer, que um dos fatores principais que o paciente avalia do nosso serviço é, por exemplo, a recuperação. Se você faz uma cirurgia e a recuperação foi boa, ele diz que foi bom o serviço. Ele diz, eu não senti nada, foi bom demais, foi muito tranquilo. Então a gente tem que conduzir, né, de uma maneira que a gente traga o paciente de uma forma leve e que a recuperação dele seja a melhor possível.
porque isso vai dizer sobre o nosso procedimento. Muitas Sim. vezes ele vai acompanhar sobre isso. E aí, às vezes, o paciente está até tomando a medicação, mas ele está tomando errado. Né? Não tem isso também? Às vezes, está tomando tudo certo? Tá. Trocou, né, o horário do antibiótico pelo anti-inflamatório. A gente prescreveu antibiótico de 12 em 12 horas, um remédio analgésico de 8 em 8, ele trocou, e aí acaba... Você precisa dessa orientação. Às vezes, no momento, né, aquele pós-operatório, às vezes o familiar está junto, não entendeu bem. A gente precisa estar no pé para dar a orientação certa. Hoje eu gosto de fazer assim, a gente faz uma consulta, vou compartilhar aqui, né, porque muitos também fazem, então a gente faz uma consulta pré-operatória. Sim, eu também faço. Né? Então Muito a gente importante. já explica ao paciente tudo que vai ser feito, se a gente vai, quanto tempo de cirurgia, como vai ser a recuperação, qual é a alimentação. Então a gente segue até assim, a gente já dá muitas das orientações pós na consulta pré, porque o paciente chega lá, faz a cirurgia e no máximo a gente revisa alguma coisa, tá lembrado, tá aqui as orientações que já lhe passei, tudo certo. Acho fantástico a questão também do acompanhante, né? Eu queria te cortar aí a palavra, se você me permite, né? É o tempo que eu tomo meu café. Sabe, tem uma coisa que eu pratico e que tem dado muito certo, é nessa consulta também, pré-operatória, uma coisa muito importante para os nossos colegas que estão nos assistindo, né? É um termo de consentimento livre e esclarecido, sabe, Leandro? Então, eu tenho um termo de consentimento livre e esclarecido, o paciente assina, eu imprimo 2 cópias. Então, uma fica no prontuário do paciente, outro paciente recebe, que é um direito dele receber. E a gente tem que ter um bom entendimento disso, até por questões legais, né? Muito importante. O que é de direito, né? O paciente tem direito de ter os seus exames, de ter livre acesso ao seu prontuário. E o paciente recebe, Leandro, uma ficha de recomendações pós-operatórias. Então, eu tenho uma folha, eu costumo dizer assim, na Bíblia tem os 10 mandamentos, não tem? Pois existem os 10 mandamentos do paciente cirúrgico. Então, são 10 itens de sugestões pós-operatórias. Nessa lista, ele tem orientação sobre alimentação, compressas, frequência da compressa, ele tem orientação sobre quando ele deve mudar a alimentação de líquida e pastosa para sólida, temperatura, sabe? Então, a gente tem um kit. Então, nesse kit pós, ele recebe o quê? Ele recebe uma pastinha. Eu tenho uma pastinha com o meu logotipo, minha logomarca, tá? Já para a pessoa manter sempre na ideia o Dr. Alex, né? E ali ele recebe essa recomendação pós-operatória. E nessa ficha ele tem os contatos. Se ele tiver alguma dúvida ou um parente, ele pode entrar em contato para tirar essa dúvida. Então, dessa forma, essa consulta pré-operatória é muito importante. Eu acho que a gente trouxe isso até da nossa própria especialização, né? Sim. Os professores falaram sempre disso e a gente também tem essa prática de passar o plano de tratamento, explicar. Conferir o guia, né? Se os guias, às vezes eu já provo os guias. Sim. E também falar do paciente de possíveis riscos, porque qualquer cirurgia tem risco. Então, né? Então, você não pode... Uma coisa importante que o nosso ouvinte aqui tem que entender, como profissional de cirurgia, é que você não pode fazer promessas que vão dar 100% com resultados, né? A gente explica tudo acontece a nível do seu tempo. Porque, por exemplo, a literatura ela fala que há uma taxa de insucesso da osseointegração dos implantes em torno de 5% a 10%. Porque nós não sabemos, uma hipertensão, uma diabetes, mesmo que controlada, né, uma alteração sistêmica, uma alteração emocional pode comprometer a osseointegração. Você dizer, não, vai dar certo, e se não der? Né? Então, não é questão de duvidar do trabalho da gente. Não é questão de duvidar. Não é questão de duvidar da qualidade da empresa que fabrica um implante. É questão de você entender que existem intercorrências e que as pessoas precisam conhecer que intercorrências são essas. Porque né? fica bem chato quando ele diz assim, eu não sabia, né? Exatamente. Não, mas você foi informado. Foi informado. É por isso que existe o termo livre, o termo de consentimento livre e esclarecido. Muito importante isso na nossa prática. Sem falar que a recuperação do paciente depende muito dele também. A gente passou todos os mandamentos, cabe a ele seguir os mandamentos, né? Livre-arbítrio, né? E aí, aproveitando, fazer uma breve chamada aqui.
Tá? Aproveitando também, você que está acompanhando aqui esse podcast, não deixa de se inscrever no nosso canal, tá? Dá uma curtida aí, dá um joinha para fortalecer aqui e também deixa um comentário sobre isso, né? Como é que você faz, recomendações pós-operatórias, se tem alguma coisa que você faz diferente, se você faz algo além do que a gente está comentando, comenta aqui, porque é muito importante para o compartilhamento, para outras pessoas também saberem. E aí, Alex, vamos falar um pouquinho sobre os protocolos, né? Que eu acho que o protocolo é a menina dos meus olhos hoje. Eu sou muito fã da técnica de reabilitação, protocolo. Na Viva, a gente busca ser aqui na nossa região referência nessa parte. Então, a gente faz protocolos todas as semanas e geralmente faz 2, 3, 4 protocolos. E me conta o que é que mudou. A gente falou um pouco sobre isso, mas agora traz um pouco mais de como você faz hoje, o que é que você tem feito de técnicas diferentes, o que é que tem te ajudado. Se tem algum macete, algum pulo do gato que você possa compartilhar aí com a gente, já aquecendo, porque daqui a pouquinho, né, vai começar a aula também sobre essas técnicas e queria um pouco lhe ouvir. Estarei assistindo a aula como total aprendiz para aprender sempre, né? Então, antigamente a gente costumava, né, fazer muitos implantes para a sustentação de uma prótese protocolo, né? Então, hoje a gente aprende que a biomecânica está muito mais entendida. Entendida não, vamos dizer assim, compreendida, né? Se compreende bem mais a biomecânica por trás das próteses, né? E quando se fala prótese e protocolo é um nome que vem, né, desde o criador da prótese, que é o professor Brandemark, né? Ele chamava protocolo 1, 2 e 3 de acordo com a quantidade de implantes, de acordo com o posicionamento, se era na maxila, se era na mandíbula. Mas hoje a gente sabe que as próteses sobre implantes, que são conhecidas popularmente com o nome de protocolo, né, são próteses ou metaloplásticas, que envolvem metal e resina, ou metalocerâmicas, que envolvem metal e a cerâmica, ou zircocerâmicas, que envolvem zircônia e cerâmica, né? O protocolo ficou, como a gente costuma falar, Gillette, né? Gillette é a lâmina, mas ficou na mente o nome Gillette devido à marca comercial, né? Então, antigamente, essas próteses eram feitas com muitos implantes. Hoje a gente sabe que o menos é mais. Em 2015, o professor Brandemark teve um dos últimos congressos que ele participou do IN, né, lá em São Paulo. E a partir daquele ano se trabalhou muito isso, o menos é mais. E o número de implantes veio diminuindo. Mas para garantir a biomecânica, eles também aumentaram de tamanho. Surgiram os implantes mais longos, né? E junto com toda essa mecânica, a necessidade de ter pontos na maxila e na mandíbula que pudessem dar melhor ancoragem, que é a fixação, né? Então hoje surgiu, né, nos anos 2000, com o professor Paulo Maló, lá em Portugal, né, a técnica de protocolos all-on-4, né? Ou seja, em cima de 4 implantes você consegue fazer uma reabilitação desde que haja uma biomecânica favorável. Então isso significa que o implantodontista ele tem que saber onde posicionar esses implantes, né? Perfeito. A que distância eles têm que ser... Não é só colocar 4. Não, para colocar 4 você pode colocar um do lado do outro de mão dada, assim, né? E não vai adiantar nada que vai ter falha, né? Não é assim, né? Mas aí vem as ancoragens esqueléticas, os pontos de ancoragem. E olha que eu recebo de vez em quando. Claro que questões éticas, né, a gente não toca no assunto, mas assim, de vez em quando alguns colegas, né, colocam 4 implantes e pronto. On-4. Mas não é bem assim. Não é bem assim. A distribuição, né? A distribuição de forças, porque o grande macete para o protocolo é o posicionamento final onde o parafuso ele vai chegar, né? Porque existe na prótese, para quem é especialista sabe, o cantilever. Então, é a área suspensa. Essa distância existe, aí vem a física, né? Que a força envolve também a distância, igual um braço de alavanca. Uma espécie de um trampolim, né? Exatamente. Então, é uma alavanca de classe 1 que se fala na física. Então, a depender da distância do ponto de eixo, as forças mastigatórias podem chegar até 600 newtons na região posterior. É uma coisa absurda. Então, você tem que fazer o posicionamento certo para a saída direta do parafuso. Então, não é só colocar 4, é onde colocar, a que distância colocar. Então, tem princípios biomecânicos que precisam ser obedecidos. E outra coisa muito importante aí é
respeitar as distâncias biológicas das estruturas nobres. Forame mental, nervo alveolar inferior, seio maxilar, fossa nasal, né? E as pessoas hoje estão com essa ideia de ancoragem esquelética muito positiva, importante, mas às vezes a imperícia lesiona o nervo, a imperícia... Outra vez eu vi um caso de uma pessoa que teve uma destruição do ducto nasolacrimal, porque foi feita uma ancoragem nasal aqui e destruiu a fresagem, destruiu o ducto nasolacrimal. O paciente teve que passar por uma cirurgia estética, uma cirurgia restauradora, né? Uma cirurgia plástica. Ela ficou lacrimejando? Como foi? Exato, ficou com lesão aqui no ducto, e aí impedia da lágrima chegar e escorrer até o nariz, né? E aí teve que o cirurgião plástico começar a fazer uma correção. Então, as pessoas precisam fazer com responsabilidade. Por isso que a questão do ensino ela é importante, né? Não é a internet que vai ensinar, é a ciência. Então, a pessoa está fazendo uma especialização, um curso avançado, né? Ou pelo menos um aperfeiçoamento, porque o ideal é que a pessoa que vai fazer implante, ela, a minha visão, né? Ela tenha uma base de cirurgia para ela chegar numa especialização, por exemplo, e ter um bom aproveitamento. Geralmente, né? o aluno que ele já vem de um curso de cirurgia... Um aperfeiçoamento, né? Um aperfeiçoamento em cirurgia, né? Que inclusive ajuda. Aqui a gente também tem com a professora Raquel, né? Geralmente ele entra no curso de implante bem mais seguro. Quando o aluno ele chega no curso de implante sem muito conhecimento de cirurgia, ele sofre. E aí entra essa questão da curva de aprendizado, né? Então, o aluno ele vai ter que entender que ele vai... eu vou fazer um curso de especialização de implante. Eu vou sair fazendo implante? Claro que você vai sair fazendo implante, né? Mas você tem que sair fazendo implante com responsabilidade. É bem provável que ele não consiga, dentro de um curso de especialização, sair fazendo técnicas bem avançadas de maxila atrófica, por exemplo, né? Precisa de uma curva de aprendizado. Às vezes leva um tempo para isso acontecer. Eu precisei fazer muita cirurgia, depois de tudo ainda entrar num curso adicional só de maxilas atróficas para começar a fazer casos como implante pterigoide, implante transsinusal, implante transnasal, né? E o famoso zigomático, né? Que é o implante que é uma técnica difícil, sim, né? Sensível, muito delicada, que a gente precisa ter bastante conhecimento anatômico. Quando eu vou fazer o implante zigomático, eu geralmente faço impressão 3D, às vezes o protótipo, né? A gente faz os estudos, a gente simula a cirurgia muitas vezes no protótipo para poder trazer para o paciente, né? E a gente tem que estudar também as complicações, né? Porque no mundo da implantodontia, estamos com um caso aqui no curso, o paciente fez um enxerto, né? Porque optamos em fazer um levantamento de seio maxilar, mas o levantamento infeccionou, o paciente perdeu todo o enxerto e ainda está com a comunicação bucosinusal. E aí, nesses próximos dias, vamos ter que fazer o fechamento, né? Então, é importante que quando a gente se submeta a algum procedimento, que a gente faça alguma coisa, que a gente também saiba resolver. Lidar com as complicações. Eu acho que assim, o clímax, né, do bom especialista é ele ficar especialista em complicações. Né? Em complicações, porque a gente vê cada vez mais complicações. Eu gosto muito de dizer isso, Alex. A gente vê quando o profissional é bom, quando dá errado. Exatamente. E estamos entrando, queria também que você falasse um pouco sobre isso também. Estamos entrando numa era que a gente vai ter que ser bom em resolver, em retratar os pacientes, porque muitas vezes o paciente já vem de outros lugares, né? Às vezes por uma questão de preço financeiro, às vezes ele foi em uma clínica e por algum motivo ele tomou essa decisão, ou às vezes não, ele achou que ia dar tudo certo, mas o profissional ele teve uma imperícia, e a gente precisa hoje aprender a retratar casos. E eu lhe pergunto, Alex, você tem recebido muitos casos assim? Como é que tem sido, né, a rotina? Por exemplo, nos meus últimos atendimentos de dezembro, eu tive situações para resolver problema, né?
foram casos de retrabalho. E no dia 1º de janeiro, Leandro, olha só, eu viajei, tirei uma folga com a família no feriado do Natal e no Réveillon, no Ano Novo, normalmente eu fico em Fortaleza, né? Eu não saio. E aí no dia 1º de janeiro, eu recebi a ligação de um amigo achegado, dizendo que a irmã dele estava com um problema de um inchaço mandibular, tal, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E eu disse assim, não olha, era paciente sua? não era paciente minha. Digo, olha, Alex, ela tem uns implantes e tal. De cara, é o seguinte, eu não consigo, só por telefone, ele queria que eu passasse uma medicação para aliviar a dor. Eu digo, eu não posso fazer isso, eu preciso ver. Mas como você é muito meu amigo, eu abro o consultório. Hoje é 1º de janeiro. Caramba. Entendeu? Hora do almoço era meu dia. É a vocação. Tá era meu dia. Mas era muito amigo meu. Eu disse, eu vou atender a sua irmã. Abri. Então ela tinha, olha só, um protocolo de 20 anos. Nossa. 9 implantes nesse protocolo. Caramba. E uma periimplantite generalizada. Tava com supuração embaixo da mandíbula. Devia vermelho. estar com um mau cheiro horrível. Sim. Mandíbula, embaixo da mandíbula, espaço mandibular inchado, vermelho. Tive que fazer o pessoal esquece que infecção dentária mata, né? E aí foi... Leva a óbito. E aí, necessidade de fazer toda uma prescrição medicamentosa com risco de internação hospitalar. Mas a prescrição medicamentosa com duplo antibiótico está surtindo efeito, essa paciente ainda está em tratamento, né? Aí, quando voltei a atender, tirei as próteses, a prótese protocolo dela, ela ficou somente com os implantes, fiz a descontaminação e agora está marcada a cirurgia para remover todos os implantes. Então vai ter que fazer 9 implantes, eu vou ter que zerar para depois fazer um all-on-4, né? Vai ficar algum osso residual? Então, a mandíbula ainda está... Isso é na mandíbula, né? A gente vai fazer na remoção dos implantes, eu vou fazer uma ROG anterior, uma regeneração óssea guiada, mas vai permitir futuramente colocar um all-on-4, com certeza. Mas isso é para mostrar, né, que a paciente não foi orientada, por exemplo, a retornar para as manutenções. Manutenções, higiene. Então, assim, nos últimos casos, eu tenho um PEG, eu tenho um PEG problema de indicação de componentes protéticos. Pessoas usaram em área estética componente protético de prótese múltipla para fazer um caso unitário. Então a gente vê a falta de informação correta, de conhecimento, de indicação. Sabe o que eu disse hoje na aula para os alunos aqui? Eu disse o seguinte: a Bíblia está para o cristão, assim como o catálogo está para o implantodontista. É verdade. O implantodontista ele tem que ser leitor de catálogo. Ele tem que entender o que é que ele está escolhendo. E outra coisa perigosa, dar ao laboratório a responsabilidade da escolha dos componentes protéticos. Misturar componentes, usar marcas similares. Não, Então, é igual carro, né? Eu comprei um carro X, a marca é X, então eu tenho que comprar as peças X. Não adianta eu comprar o Y. Não adianta. Eu oriento muito a isso aos meus alunos. Se você está usando uma marca, use os componentes daquela marca. Porque isso, inclusive, cobre a você, deixa você respaldado da própria garantia dos produtos, né? Então, eu acho que isso aí é fundamental. Então, é necessário ter conhecimento sobre as complicações, porque as complicações estão surgindo cada vez mais, né? As pessoas estão colocando Como é que os pacientes chegam, Alex, para você? Chorando, né? Decepcionados, estressados, irados, reclamando, falando. Se sente enganado, né? É triste, viu? É triste. E aí a gente deixa a pessoa, né, calma, mostra a solução e deixa ela à vontade na decisão que ela vai tomar. Porque, afinal de contas, a decisão é dela. Uma coisa que a gente não pode fazer é decidir pela pessoa. Aí isso é ter a empatia, né? Isso aí é uma observação. Você não pode decidir por ela. Ou querer mais do que o paciente. Você tem que dar as opções e deixar decidir. É igual aconselhar briga de marido e mulher. Né? Tem um ditado popular que diz assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Você vai dizer separe junto. Você pode. Porque se uma decisão dessa dá errada, de quem é a culpa? Vai botar a culpa em você que aconselhou. É a mesma coisa. Você não pode dar a decisão. Você pode dar a orientação, o diagnóstico e o tratamento. Vai aceitar ou não vai aceitar? Está nas mãos dela. Eu perco o paciente... entenda o que eu quero dizer. Eu perco o paciente por uma questão de decisão.
Vou lhe dar um exemplo. O paciente apareceu uma vez para mim com glicose acima de 300. Eu digo, eu não vou operar. A senhora tem que baixar a glicose. E tentou baixar a glicose, e o exame seguinte, a glicose alta, ela desistiu de mim para fazer com outro profissional. Outra pessoa. Porque a outra pessoa fez com a glicose de 300. Mas isso é ele. Mas a sua consciência... A minha consciência, eu deixei de ganhar um protocolo. Mas e se essa paciente tivesse um problema? Uma complicação, né? Então, a gente tem que botar a mão onde a gente está sabendo onde botar a mão. Ninguém pode botar a mão numa panela quente sabendo que aquele você não vai se queimar. Então, as decisões precisam ser bem pensadas. E aí, agora eu vou trazer um pouco da situação que a gente conversou também, porque, de repente, a pessoa que está aí acompanhando a gente pode dizer, e quer dizer que vocês não erram também? E aí eu acho que é a hora de a gente também falar sobre isso. E quando a gente comete uma falha, porque eu acredito que só não erra quem não faz, né? Então, a gente que está operando, a gente que está conduzindo um caso, né, pode acontecer de a gente colocar um implante numa posição não adequada, ou o caso, como eu falei aqui, uma paciente foi tratada aqui no nosso curso. O curso foi nosso, mas mesmo assim ela teve uma infecção no seio maxilar, né? Ela perdeu todo o enxerto, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? Então, acho que é importante também a gente trazer como é que a gente deve conduzir, né? Numa situação que a gente percebe que a gente falhou, né? A gente estava num mau dia, a gente estava numa situação menos ideal, né? Enfim, ou simplesmente foi um deslize, ou naquele momento, quando a gente fez, a gente até se arriscou, mas não tinha o conhecimento total sobre aquele assunto, né? Que a gente, às vezes, é uma curva de aprendizado, né? Então a gente vai trabalhando, vai aprendendo e desenvolvendo e aprende coisas novas sempre. Então, às vezes a gente está errando, não sabe nem porquê, né? Acontece também coisas desse tipo. Então, conta aí para a gente, Alex, como é que você costuma fazer nesses casos? É como você realmente comentou, né? Só não erra quem não faz, né? Então, já errei, sim. Qual é a minha conduta? A minha conduta é o que você comentou, acho que no meio aqui da nossa conversa, humildade, né? Você reconhecer e você pedir ao paciente que lhe dê a chance de fazer uma correção. Já aconteceu comigo, de eu errar Tudo depende da abordagem. Sim, você ser decente, né? Eu acho que você ser decente. Desculpe, eu errei. Às vezes já teve aqui no curso, Alex, de aluno chegar e dizer, olha, você vai ser o meu primeiro paciente aqui. Mas eu acho que a honestidade, a decência, eu acho que isso vem de berço, né? A gente é instruído pelos nossos pais, pelos nossos avós, né? E quando a gente tem essa boa educação, acho que facilita tudo. Então, eu chego para o meu paciente e eu digo, olha, pode ficar melhor, você me permite, eu quero mudar. E, obviamente, abraçar a responsabilidade, sabe, Leandro? Abraçar a responsabilidade, o respeito pelo paciente e os custos envolvidos. Sim, claro. Claro, porque isso não pode ser repassado para o paciente, né? Perfeito. Você tem que assumir essa responsabilidade. Nós somos uma profissão de resultado. Nós somos prestadores de serviço. É uma profissão de resultado. Tem um resultado. É muito diferente quando você tem intercorrências que você tem uma previsão de problemas. Por isso que essa conversa que você faz aqui do pré-operatório, eu também faço, ela é muito importante, né? Mas quando vem de você, que você planejou, que você achou que foi tudo bem, mas lá na frente você vê que precisa melhorar ou pode melhorar, nada melhor do que ter uma conversa sincera com o paciente. Dizer, olha, eu vou modificar, você não vai ter nenhum custo em cima disso, porque eu preciso melhorar uma posição, colocar mais um implante, ou retirar um implante para deixar melhor, ou trocar a prótese, ou trocar o provisório. Mas desde que você assuma essa responsabilidade, né? O difícil é quando o profissional ele fica tentando se esquivar, ele fica tentando enganar o paciente, ou fica ou colocar a culpa em outros, né? Ou diz que a culpa é dele, que a culpa é da saúde dele. Não é interessante. Muitas vezes eu gosto da abordagem, Alex, de dizer... Eu não costumo de dizer assim, olha, eu errei com você. Mas eu digo, olha, a gente fez um implante aqui, mas eu não gostei muito da posição desse implante. Eu acredito que possa ficar melhor, né? Eu acredito que eu possa melhorar esse resultado. Aí entra na que você disse, você me permite fazer essa correção, você permite fazer essa mudança. Então, às vezes,
não é um erro gritante. Às vezes é um detalhe ali que você conhece, você sabe, pelo seu nível de exigências, não, eu sei que pode ficar melhor. Então, eu posso fazer um pequeno ajuste, eu acho que pode ficar melhor. Às vezes é uma restauração. Uma restauração que você fez e você diz, poxa, essa restauração aqui não ficou boa. Ele disse, fulano, vamos fazer de novo? Porque eu acho que pode ficar melhor, acho que o resultado pode ser diferente. Então, eu acredito que é nesse sentido, né? Acho que é a questão da autorresponsabilidade, né? Uhum. E, Alex, o que é que você acha que mudou nesse tempo todo para cá, além das ferramentas? Você trabalhou com GIS, com transparência, tudo. E o aluno? O que é que o aluno de pós-graduação, né? O aluno de biologia, o aluno de implantodontia, o que é que mudou? O que é que você precisou fazer para acompanhar essa mudança em todos esses anos aí? Em cima da tecnologia, sabe, Leandro? O que mudou me forçou a necessidade das minhas aulas elas serem mais chamativas, né? Fotografias, esquemas e o digital, né? Por exemplo, hoje eu passei para os alunos aqui da Viva um QR Code. Quando eles acessaram esse QR Code, eles caíram no meu Padlet. O Padlet ele é um centro virtual de avisos e de informações. Então, quando eles acessaram o QR Code da minha aula, eles puderam ter acesso aos artigos da aula, a esquemas da aula, aos catálogos de biomateriais, sabe? Tudo digital. Legal. Então, eu tive que acompanhar esse faz passo. Competir com o celular, né? E a questão do aluno, uma coisa que eu faço muito também, na minha aula, hoje aqui também, o meu segundo slide é um celular, bem grande assim na tela, uma trava e um cadeado, né? Aí eu peço para ele sempre deixar o celular no modo silencioso, não ficar usando o WhatsApp, prestar muita atenção à aula. É o maior inimigo, porque né? o celular é inimigo pra gente. É inimigo pra gente no trânsito. Eu já me peguei, às vezes minha esposa briga comigo no carro e tal, porque eu tô ali no telefone na hora no sinal de trânsito. Então ele Perfeito. É um inimigo, né? Então o aluno ele precisa deixar aqui, né, e olhar para a gente, né, e ver a informação. Agora o celular ele é uma ótima ferramenta em fim didático, fotografa um slide, né, fotografa ali um esquema. E uma coisa que eu também procurei inovar na aula de hoje é que, de acordo com a aula, eu elaboro uma mini apostila escrita, de maneira tal que ele receba, ele consiga acompanhar, fazer anotações, sabe? Eu sou fã do papel, então eu gosto de papel. Eu gosto de ler em papel, né? E aí eles anotavam, eu fiquei tão feliz que eles anotaram, né? Eu pedia para fazer uma anotação, eles iam lá, anotavam. Alguns disseram que iam encadernar para deixar como um material de apoio para tirar as dúvidas. Então, o eletrônico ele é uma ferramenta para o bem, é uma ferramenta para o mal. É igual o carro, né? É igual o carro. Você pode usar o carro para você se deslocar, mas Deus nos livre, pode acontecer um acidente trágico, não é verdade? Então, o telefone é a mesma coisa. E nesse âmbito ainda, falando dessa questão do aluno, é muito importante que ele tenha a consciência dele conseguir complementar com a leitura em casa. É verdade. Não é só assistir a aula. Se ele não chegar em casa e não ler, até hoje eu leio. Essa semanas atrás, desde o momento que você me ligou, que me convidou para vir para cá, eu peguei a minha aula de implantes imediatos, de protocolos All-on-4, e digo assim, é o momento agora de eu fazer uma renovação. Então eu sentei na minha mesa, entrei no PubMed, pesquisei artigos, entrei no site do ITI, pesquisei informações novas, trouxe artigos de 2024, artigos de 2025, com informações novas e me forcei aqui a ler, a estudar. Agora, se eu continuar com a mesmice, mostrar artigos de 2002, 2003, que informação nova eu estou trazendo? Desatualizado. Né? Então, a gente tem que... Nós, professores, somos eternos alunos, na realidade. A gente tem que estudar para poder ensinar, né? É isso aí. É um desafio, né? E, Alex, como é que você, chegando aqui no finalzinho, nas últimas perguntas, né, desse nosso primeiro podcast aqui, o VivaCast, e te pergunto, Alex, como é que você se vê, né, nos próximos 5 anos? Eu vejo que você é um cara que... eu vejo o seu brilho no olhar quando você está dando aula,
Não é à toa que você está há tantos anos dando aula, não é à toa que você sai da sua cidade, vem para uma cidade aqui ou outras cidades até mais distantes para compartilhar conhecimento. Eu acredito que ser professor é realmente se tornar, até pessoas que dizem isso, né? Se tornar até inútil, né? Quando você é um bom professor, é quando você ensina tão bem o seu conteúdo que as pessoas aprendem a ponto até de superar o professor, né? Pô, agora que você não precisa mais de mim, a minha missão foi cumprida, né? E como você espera, né, os próximos anos? Quais são os projetos? Quais são os planos que você tem? Se você pretende manter essa sua trajetória, sua jornada, o que é que o professor Alex trará nos próximos 5 anos Olha, aí? eu confesso que essa é a pergunta mais difícil dessa tarde, viu? Eu não estava nem esperando por ela. Mas uma coisa eu tenho como alvo, é continuar me capacitando. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Eu não quero deixar de me capacitar, né? Eu não quero ficar na mesmice, certo? Então eu quero sempre estar indo aos congressos, é o meu alvo, pelo menos de 2 em 2 anos, eu tenho que ir Bacana. para um, certo? Eu quero continuar lendo, tá? Eu quero continuar participando de grupos de intercâmbio de network, né? Como você falou, eu sou membro do Você acredita ITI. que o ambiente transforma? Sim, eu sou membro do ITI, não? Então a gente paga para pertencer ao ITI anualmente em dólar. Ninguém paga nem real em dólar. Mas a gente recebe professores do Brasil nesses encontros, discute informações, mantém aquele vínculo. E eu não quero parar. Né? Essa é a minha ideia. É nessa educação continuada. Não só para dar as aulas, mas também como para me capacitar. Talvez no campo da biologia, né, seja uma coisa que eu vá deixando aos poucos, porque afinal de contas a minha paixão é a implantodontia. Né? Eu tenho a implantodontia como uma paixão. E eu acho que quando eu fiz a especialidade, eu me encontrei nesta especialidade, né? E essa história da implantodontia foi muito engraçada. Eu acho que dá para a gente contar aqui em 3 Dá minutos, né? sim. 3 minutos. Eu sempre quis fazer um curso de implantodontia e as minhas tarefas como professor acabavam me atrapalhando, porque eu sou professor até hoje com carteira assinada, né? Eu trabalho numa instituição de ensino, só que naquela época, isso em 2012, acho que era 2012, aquilo ali ocupava muito meu tempo, né? Muito meu tempo. Mas aí o meu tutor da odontologia, o Dr. Galba Gomes, hoje ele tem 80 anos de idade, né? Nossa. O CRO dele, meu Deus, eu acho que tem 3 dígitos ainda, né? E o Dr. Galba, ele acreditava muito em mim. Eu trabalhei com ele, eu sou muito amigo da família, o filho dele é professor de endodontia da Unifor, o Fábio Gomes. Fomos criados juntos, somos amigos de infância. E quando a gente começou junto, o Dr. Galba me abraçou como pupilo, vamos dizer assim, né? E foi ele que me inscreveu na especialização, você acredita? Ele só fez uma ligação comigo e disse Caramba. assim, ó, eu fiz a sua matrícula, vem aqui trazer os seus documentos, mas o Dr. Galba não vi horário desse seu jeito, o seu futuro é esse aqui. Ele enxergou em mim a especialidade de implantodontia, você acredita? Porque ele me chamava para fazer algumas cirurgias no consultório dele, ele me via um pouco da minha habilidade cirúrgica, né? E aí eu entrei, depois o próprio professor Gilmar, que era o professor do nosso curso, né, viu essa habilidade em mim, me treinou e me convidou para dar aula junto com ele. Aí eu comecei a dar algumas aulas junto com ele, depois ele adoeceu gravemente. E esse sonho de ser professor de especialização ficou. Você tem Aí, notícia do professor Gilmar ainda? tenho, ele está um pouco doente, né, já com a idade bem avançada, mas deixou o magistério, né? E daí eu projetei isso na minha cabeça, né? Bom, quero ensinar isso aqui. E aí projetei o mestrado depois de muito tempo. A vantagem foi que eu fiz um mestrado já muito experiente, então fiz um bom aproveitamento, né? E hoje eu posso trazer toda a minha experiência de ensino para a pós-graduação. Eu acredito que o que você falou aí, eu me identifico muito com isso no ponto que muita gente às vezes enxerga o nosso potencial É, antes mesmo da gente. é verdade. Né? Então, ele acreditou, talvez naquele momento a sua autoconfiança não tivesse das melhores, e ele acreditou em você, ele viu o potencial que talvez nem você estava enxergando naquele tempo, né? Uhum. E eu já passei por isso também, muita gente acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar.
né? Então, às vezes, quando a gente está se formando, né, eu lido diariamente, eu tenho um grupo de pessoas, né, colaboradores, dentistas, e vejo muito isso. Pessoas que são muito boas, mas que às vezes nem elas acreditam tanto quanto eu acredito nelas, né? E o importante, viu, Leandro, falando nesse ponto, é assim, eu acho que a gente precisa, assim, muitas pessoas perguntam por que tantos têm sucesso e outros não, né? Por que o fulano tem uma margem de lucro tal e eu não, né? Se eu sou dentista que nem ele, sou formado que nem ele. Às vezes até melhor, né? Então, eu faço um trabalho melhor do que ele. Então, eu acho que a nossa vida ela tem trens de oportunidades, tá entendendo? Então, eu soube, assim como você, certamente, aproveitar as oportunidades. Apareceu o concurso para eu ser professor, eu fiz, passei. Aí a visibilidade minha como professor aumentou. Né? Fiz o concurso para ser professor de outra instituição de ensino superior, passei. Né? Teve a oportunidade de eu entrar numa especialização, o meu tutor me inscreveu, eu aceitei e fui o desafio. Podia ter desistido, podia dizer ter se não, negado. Né? Houve a oportunidade de entrar no mestrado, eu mesmo com filho, com família, com responsabilidades, né? Já com 40 e tantos anos, eu digo, eu vou entrar. Entrei e foi. E abri o meu primeiro curso de aperfeiçoamento, de implantodontia, e abri e deu certo. E estou abrindo o avançado em implantodontia, já para quem é especialista ou quem já tem aperfeiçoamento, quiser aprimorar ainda mais. E estamos com a turma fechando. Então, eu acho que você precisa ver a oportunidade, mas não deixá-la passar. Eu acho que é isso que a gente tem que estar atento, né? A gente não pode ter medo, né? Não pode ter medo de acreditar naquilo ali, de em cima. Tem que ter a coragem, né? Tem que ter a coragem. E se der errado, aprender com o erro. E seguir em frente, faz parte. Tem vezes que eu me pergunto, quando eu lido com situações que eu tenho que tomar uma decisão e exige coragem, muitas vezes eu pergunto, o que é que pior pode acontecer? E muitas vezes não é algo tão grave. Tipo, vou abrir um consultório, o que de pior pode acontecer? Talvez não dê certo eu fechar. É verdade. Mas pode dar muito certo. E se der certo? Né? Se der errado, tudo bem, pode acontecer isso. E se der certo? Então a gente tem que estar sempre com a coragem ali e pensando, né, no pior cenário, para que às vezes você diz, poxa, não é tão ruim quanto parece, eu consigo lidar com isso. Por fim, professor Alex, eu queria lhe pedir, né, que você... Já vou antecipar as duas perguntas, tá? Para você não... Vamos lá, que a gente tem que começar a nossa aula, surpresa. Né? A primeira Os alunos estão esperando. Eu queria que você deixasse sua mensagem certo. Para as pessoas que assistiram esse podcast. E também, depois dessa mensagem aí, eu queria que você nos passasse alguma indicação de um professor que a gente possa tanto trazer para os nossos cursos, como a gente também possa entrevistar, né? E você diz, acredito que essa pessoa tem muito para somar, muito para agregar. Então, começando pela mensagem, qual é a mensagem que você dá para as pessoas que lhe acompanham, que lhe admiram e que enxergam você como uma referência? A mensagem principal é: não deixe estudar, não deixe buscar educação continuada, né? Não pare no tempo. Acho que essa aí é o básico para toda e qualquer profissão, né? É a gente evoluir junto com o tempo e junto com a tecnologia. Porque se nós não engolirmos a tecnologia vai nos engolir. Essa é a ideia. Não deixar de manter esse alvo, não desperdiçar as oportunidades que aparecem, né? E cada vez mais buscar melhorias na sua qualidade de trabalho. Não necessariamente ser o melhor. Não acredito em buscar ser o melhor. Não. Eu acredito em melhorar a qualidade do seu trabalho, né? Buscar ser o melhor pode dar um tom de orgulho, de querer passar por cima das outras pessoas, puxar o tapete, e isso não engrandece a pessoa. O que engrandece é o crescer junto, né? Eu acho que é isso que é o ponto. E eu acredito que talvez um grande colega que possa estar presente aqui um dia é um conterrâneo, então, no Rio Grande do Norte, o professor Sormani Queiroz, né? Sormani, com certeza vai estar aqui, viu? É uma pessoa... Sormani é primo da minha esposa. Muito dedicado, uma pessoa que eu tenho um bom relacionamento, ele me chama para dar aula lá no curso onde ele coordena, né? E na parte digital, lá
no Fortaleza tem o Dr. Eric Fontinelli, o professor Eric Fontinelli, meu colega, eu envio casos para ele para planejamento digital, uma pessoa que tem se destacado bem na parte digital, né? E aí eu quero agradecer muito a oportunidade que a gente teve aqui conversando, acho que foi um bate-papo muito legal, né? Passou rápido, né? Os minutos voando. passaram assim, voando. Obrigado pelo café, tá uma delícia. É o cappuccino da Viva aí, é o cappuccino especial. E estou aqui para poder colaborar sempre que possível. Muito obrigado. Então, professor Alex, é um prazer, né, ter você aqui. Você que nos acompanha. Professor Alex sempre vem aqui, sempre faz parte aqui do nosso grupo, né, do curso de especialização. É um cara que está sempre inovando, se reinventando, aumentando o portfólio de aulas. Vez por outra ele me manda aulas atualizadas, diz, estou com mais aulas aí, mais conteúdos. E é um prazer ter você aqui na nossa especialização, com os nossos alunos. Às vezes é difícil eu lhe trazer porque eu tenho que conciliar com todo mundo. Você tem uma agenda muito comprometida, uma agenda de muitas aulas, e a gente também tenta organizar aqui para que tudo aconteça. Mas eu fico muito feliz, inclusive faço questão de assistir a aula, né? E chamo vocês novamente para se inscreverem, comentarem também e deixar uma curtida aí se você gostou. Se tiver alguma sugestão, fala com a gente. E espero que essa jornada aí do VivaCast seja longa, para que a gente possa estar sempre compartilhando conhecimento, compartilhando condutas, mentalidade, filosofia, porque eu acho que é isso que faz a odontologia, né, a nossa profissão crescer. Eu acho que é essa troca, né, esse aconselhamento e buscar ser o melhor possível dentro da sua área. Sem dúvida. Então, meu amigo, um prazer. Valeu, irmão. Ter você aqui. Prazer sempre, viu? E um grande abraço para você que fica. Abraço para vocês.